Vamos falar de duas matérias tendencialmente litigiosas e contenciosas, portanto, poderão estar eventualmente com um interesse e curiosidade acrescidos. Eu queria apenas, com o devido respeito ao professor Luís Fábrica, saudar o professor Mário Aroso de Almeida, por questões mais pessoais do que de outra ordem. A última vez que vi o professor Mário Aroso, estávamos a criar uns quantos tribunais administrativos, a contratar uma série de juízes para esses mesmos tribunais, sem devida, digamos, e agora isto é off-record, sem a devida autorização e cabimentação orçamental, o que nos valeu um valente puxão de orelhas da doutora Ferreira Leite, mas foi graças ao professor Mário Aroso e graças a estas, digamos, irregularidades formais que nasceu uma coisa muito importante, do qual o professor Mário Aroso é um dos pais, que foi a reforma do contencioso administrativo. Todos conhecerão. Foi quando o contencioso administrativo saiu da idade das trevas e é aquilo que é hoje. Não sei se o professor Mário Aroso está contente, terei a oportunidade depois de falar isso agora ao jantar com ele, como é que julga os tratos a que o seu filho tem sido, entretanto, sujeito e como é que os tribunais administrativos e fiscais continuam ou funcionam neste momento em Portugal. Mas não podia deixar de dar esta nota porque é realmente com um grande gosto que o revejo agora noutras circunstâncias. Por outros dois eminentes nomes do direito, conforme, aliás, já frisou o Dr. Gonçalo Camelo. Mário Aroso de Almeida e Luís Fábrica são os dois intervenientes deste derradeiro painel e é pela intervenção de Mário Aroso de Almeida que começamos, sendo esta subordinada ao tema alterações ao regime da modificação do contrato. Mário Aroso de Almeida é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona. É doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela mesma faculdade e professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É membro do Comitê de Peritos de Direito Administrativo do Conselho da Europa, membro eleito pela Assembleia da República do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Eu quero naturalmente começar por agradecer o convite que me foi dirigido para aqui estar hoje, que faço com muito gosto, e felicitar as entidades organizadoras, o Jornal da Madeira, na pessoa do Sr. Administrador Dr. Pedro Calado, o Centro de Estudos Judiciários, na pessoa da Sra. Juíza Desembargadora Ana Celeste Carvalho, e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Gracio Araújo. E quero dizer que é com muito gosto que regresso uma e outra vez à Madeira e muito particularmente neste contexto. Quero felicitar os organizadores pela oportunidade e pela qualidade desta iniciativa, bem evidenciada pela grande adesão e impacto que ela teve, e dizer que é um gosto estar aqui, ainda para mais rodeado de colegas, de amigos, que intervieram ontem e hoje nestes painéis, a terminar neste painel, em que tenho o gosto de partilhar com um colega e amigo, o Dr. Luís Fábrica, e com o Dr. Gonçalo Camelo, que tenho muito gosto em rever e com quem, de facto, partilhei momentos inesquecíveis e alucinantes num processo complexo que nos daria aqui pano para mangas e para outro seminário. O tema que me foi proposto foi o dos limites à modificação dos contratos no novo regime do Código dos Contratos Públicos. Eu gostaria de começar por fazer uma advertência, que é para a complexidade do tema. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer intervenções longas e, portanto, eu não vou fazer uma intervenção longa. Podem, quanto a isso, estar descansados. Agora, uma intervenção um tanto complexa, porque este é um tema um tanto complexo, porque é complexo nas diretivas de 2014
e também complexo, e não exatamente pelas mesmas razões, no Código dos Contratos Públicos. O que vai exigir, enfim, uma exposição de facto um tanto complexa. O regime que o Código dos Contratos Públicos introduz em matéria de limites à modificação dos contratos públicos já tinha um antecedente de modo incipiente no artigo 313. Mas, nesta revisão, esse regime é objeto de uma transformação profunda. Qual é o problema a que com esse regime se pretende dar resposta? O problema é o de que modificações do contrato, de um contrato público, durante a sua vigência, podem ter alcance equivalente ao da celebração de um novo contrato sem observância das regras da contratação pública. Este é um problema identificado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia desde há muito tempo e ao qual, finalmente, as diretivas de 2014 vieram dar a expressão. Ou seja, se não forem impostos limites à possibilidade de modificação dos contratos públicos ao longo do período da sua vigência, há o risco de frustração do princípio da concorrência, quer em relação a quem participou no concurso que precedeu o contrato inicial, quer em relação a quem teria interesse em participar no concurso que deveria preceder o novo contrato celebrado sem concurso. Ou seja, de nada vale impor certas exigências de transparência e concorrência no procedimento de formação de contratos, se, uma vez celebrados, as partes forem livres de os transformarem, e de os modificarem, e de os ampliarem, e de os alargarem, e de os prorrogarem, à margem de qualquer espécie de concorrência. Esta é que é a questão, e é esta a questão a que, em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça da União Europeia e depois as diretivas de 2014 vieram pretender dar resposta. Bom, e essa é uma questão muito delicada, porque, como saberão, a possibilidade de modificação dos contratos era um traço emblemático da figura do contrato administrativo. A figura do contrato administrativo nasceu, historicamente, à sombra do poder de modificação unilateral pelo contraente público. Ora, a imposição de limites, tanto mais apertados, aos poderes de modificação e à possibilidade de modificação em geral dos contratos públicos e designadamente dos contratos administrativos, traz para o nosso sistema, portanto, uma transformação que é uma transformação profunda e que tem consequências muito importantes no modo como os contratantes públicos se relacionam com os seus co-contratantes no âmbito das relações contratuais públicas, em particular das relações contratuais administrativas. Ora, parece-me útil começar por dar sumária conta do conteúdo do regime que resulta das diretivas nesta matéria, para depois o confrontar com o regime que é introduzido pela revisão do Código dos Contratos Públicos. Começando por fazer notar que as diretivas vieram regular esta matéria, introduzindo algum equilíbrio em relação à orientação que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia vinha adotando sobre o tema. Introduzindo, portanto, alguns matizes e algumas moderações nessa jurisprudência. Vejamos sumariamente os critérios em função dos quais as diretivas regulam a matéria da modificação dos contratos. Em primeiro lugar, o critério do baixo valor da modificação, em que se prevêem os seguintes requisitos cumulativos. Valor inferior ao dos limiares comunitários, estabelecidos no artigo 4º da diretiva, valor inferior a 10% do valor do contrato inicial ou 15% no caso dos contratos de empreitada de obras públicas, desde que não haja alteração da natureza global do contrato. Abaixo destes valores, portanto, é possível, sem imposição de limites no âmbito das diretivas, a modificação de contratos públicos. Depois, há uma permissão geral de modificações substanciais, desde que fundada em previsão prévia nos documentos conformadores do procedimento de formação do contrato. Ou seja, é possível a previsão da modificação nos documentos iniciais do contrato em cláusulas de revisão, que podem incluir cláusulas de revisão de preços, com opções claras, precisas e inequívocas, com indicação do âmbito e da natureza das eventuais modificações ou opções, bem como das condições em que essas modificações podem ser aplicadas. Sempre com o limite
de que não se podem prever modificações que alterem a natureza global do contrato. Para além disto, as diretivas prevêem a possibilidade de modificação por motivos imprevistos e imprevisíveis, em que os requisitos cumulativos são modificação decorrente de circunstâncias que uma entidade diligente não pudesse prever, e desde que não haja alteração da natureza global do contrato, e que o aumento de preço não seja superior a 50% do valor do contrato inicial. Por último, as diretivas ainda prevêem uma outra possibilidade de modificação que tem que ver com a necessidade de prestações complementares, relativa a contratos de empreitada, concessão e aquisição de bens e serviços, naturalmente. Requisitos cumulativos para que possa haver prestações complementares do co-contratante nesses contratos, a alteração do co-contratante não poder ser efetuada por razões económicas ou técnicas, como requisitos de permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações existentes adquiridos ao abrigo do contrato inicial, a alteração do co-contratante ser altamente inconveniente ou provocar uma duplicação substancial dos custos para a autoridade adjudicante e o aumento de preço não ser, novamente, superior a 50% do valor do contrato inicial. Em síntese, o regime das diretivas é, portanto, este. São sempre possíveis modificações de valor inferior a 10% do valor do contrato ou 15% nos contratos de empreitada de obras públicas, que é o critério de valor, e acima desses valores pode haver modificações que não sejam substanciais, modificações substanciais, desde que previstas de modo preciso nos documentos iniciais do concurso, modificações substanciais decorrentes de circunstâncias que uma entidade diligente não pudesse prever, desde que não impliquem aumento de preço superior a 50% do valor do contrato inicial, e prestações complementares, que importem modificações substanciais, desde que a alteração do co-contratante não pudesse ser efetuada por razões económicas ou técnicas, ou seja, altamente inconveniente ou provocasse uma duplicação substancial dos custos e o preço não aumenta em mais de 50%. E, em caso algum, pode haver alteração da natureza global do contrato. Ora, temos, entretanto, o novo regime do Código dos Contratos Públicos. E no que diz respeito ao regime decorrente da revisão do Código dos Contratos Públicos, há, a meu ver, que distinguir dois planos. O regime comum, que é aplicável a todos os contratos públicos e que está previsto no artigo 313. E o artigo 313, aliás, nesse sentido, começa logo por dizer a modificação de qualquer contrato público encontra-se sujeita aos seguintes limites. E os regimes relativos à realização de prestações complementares pelo co-contratante nos contratos de empreitada, de concessão e de aquisição de bens e serviços, que é objeto de uma regulação própria no título 2º da parte 3ª, concretamente nos artigos 370, 420-A, 438 e 454, e na parte em que é aplicável, esse regime sobrepõe-se, relativamente a esses contratos, ao regime comum do artigo 313, para o efeito de admitir essas prestações complementares dentro de certos condicionalismos que estão previstos nesses artigos. Portanto, para ver o regime que a revisão do Código dos Contratos Públicos introduz nesta matéria, é preciso ver o regime comum, o artigo 313, e depois ver aquele regime das prestações complementares que está para certos tipos, em particular, de contratos, mais adiante, no título 2º da parte 3ª. Vejamos então isso e comecemos pelo regime comum do artigo 313. Ora, o que é que este artigo 313 estabelece? Que não é possível qualquer alteração, ainda que não substancial, que implique acréscimo superior a 10% do valor do contrato, se a alteração for determinada por razões de interesse público, ou 25% se a alteração for determinada por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias.
é a linha D do número 1 do artigo 313. Não é a primeira das alíneas, não aparece em primeiro lugar, mas é, na verdade, a peça central deste regime do artigo 313 e por isso a refiro em primeiro lugar. E depois, o que é que o artigo 313 estabelece também? Que mesmo dentro dos limites de valor referidos, que são os que estão ali indicados em primeiro lugar, não são admitidas modificações que impliquem a alteração substancial do objeto do contrato, é o que diz logo a linha A, assim como modificações que, se fizessem parte do caderno de encargos, implicariam a alteração da ordenação das propostas avaliadas ou a admissão de outras propostas. A linha C. A linha C não contém esta referência que está nas diretivas, ou teriam atraído mais participações no concurso, mas parece-me que deve entender-se que também isso tem que estar aqui, de algum modo, incluído. Por outro lado, o artigo 313 estabelece, no número 2, que se a modificação for justificada pelo decurso do tempo em vínculos contratuais de natureza duradoura, então podem ser admitidas modificações deste tipo, modificações substanciais, modificações que tenham estas implicações. Diz o número 2 do artigo 313 que nesses casos não se aplica nem à linha A nem à linha C do número 1. Por outro lado, a linha E do número 1 diz que nenhuma modificação pode alterar o equilíbrio financeiro do contrato. Ou seja, em caso algum, uma modificação pode trazer vantagens superiores para o co-contratante do que aquelas que resultariam do contrato inicialmente celebrado. Este aspecto é um aspecto relevante porque é preciso não confundir a alteração do equilíbrio financeiro com o reequilíbrio financeiro. Porque a reposição de equilíbrio financeiro não é uma alteração do equilíbrio financeiro, é, pelo contrário, o restabelecimento do equilíbrio financeiro. Havendo determinado tipo de modificações, de alterações, pode ser necessário repor o equilíbrio financeiro. Isto não é uma alteração proibida, porque não é uma alteração do equilíbrio financeiro. Será uma alteração do equilíbrio financeiro, uma alteração que implique uma vantagem adicional para o co-contratante em relação àquela que resultaria do contrato inicialmente celebrado. Ora, resulta do regime do artigo 313 vários problemas. E um primeiro problema, ainda em sede de interpretação e não de valoração ou de avaliação, é o da linha A do número 1. Porque a linha A do número 1 proíbe modificações que conduzam à alteração substancial do objeto do contrato. Mas o número 2 afasta essa proibição nas situações nele previstas. Diz que essa proibição não se aplica se a modificação resultar da natureza duradoura do vínculo contratual e o decurso do tempo a justificar. Portanto, o número 2 afasta essa proibição, afasta a aplicação da linha A do número 1. Ora, confrontando com as diretivas, verifica-se que, embora elas proíbam as modificações substanciais do contrato, elas afastam essa proibição em certos casos que lá estão previstos. Mas não admitem, em caso algum, que as modificações contratuais possam implicar alteração da natureza global do contrato. E, portanto, numa interpretação em conformidade com as diretivas, parece dever assim entender-se que a linha A do número 1 se refere às modificações substanciais do contrato no sentido das diretivas e não à alteração da natureza global do contrato. E só assim se explica que a proibição possa não ser observada nos casos previstos no número 2, quando as diretivas não admitem, em caso algum, que as modificações possam implicar a alteração da natureza global do contrato. Mas qual é o sentido em que as diretivas utilizam o conceito de modificações substanciais dos contratos? Ora, a definição nas diretivas de modificações substanciais é a seguinte: consideram substanciais as modificações que tornem o contrato materialmente diferente, designadamente que alterem condições que restringiam a concorrência, de modo que teriam permitido a admissão de outros candidatos ou a aceitação de outra proposta, ou teriam atraído mais participações no concurso, que alterem o equilíbrio económico do contrato a favor do adjudicatário de uma forma que não estava prevista no contrato inicial, ou que alarguem consideravelmente o âmbito do contrato ou o seu período de duração. Ora, se bem virmos,
Destas três hipóteses que as diretivas prevêem como situações em que se consideram substanciais as modificações, a primeira está na linha C do número 1 do artigo 313 e a segunda está na linha E do número 1 do artigo 313. Portanto, a linha A do número 1 parecerá ter em vista proibir que a modificação do contrato alargue consideravelmente o âmbito do contrato ou o período da sua duração. Parece ser isto que, salvo nos casos abrangidos pelo número 2, a linha A do número 1 do artigo 313 pretende, pois, proibir. Ao contrário do que sucedia anteriormente com o número 1 do artigo 313 na redação anterior, o preceito na nova redação não faz referência autónoma à proibição da alteração da natureza global do contrato, da alteração das prestações essenciais, definidoras do objeto do contrato. Ora, para a generalidade dos casos, esta proibição está compreendida na própria proibição da alteração substancial da linha A. Porque o preceito que proíbe o menos, que é o alargamento considerável do âmbito do contrato, do período da sua duração, também proíbe o mais, a alteração da própria natureza do contrato. Aquilo que o professor Freitas do Amaral chamava o mudar de contrato. Substituir as prestações essenciais, define o tipo de contrato, por outras que correspondam a outro tipo de contrato. Mas, em conformidade com as diretivas, parece entender-se que a proibição da alteração da natureza global do contrato se impõe autonomamente nos casos previstos no número 2, porque nesses casos não se aplica a linha A do número 1 e, portanto, não está proibida a alteração substancial do objeto do contrato, mas estará proibida a alteração da natureza global do contrato. Em síntese, e tentando arrumar ideias para que isto não fique completamente impossível de se perceber. Não é possível qualquer alteração, ainda que não substancial, que implique acréscimo superior a 10% do valor do contrato, se a alteração for terminada por razões de interesse público, ou 25%, se a alteração for terminada por alteração normal e imprevisível das circunstâncias. É a linha D do número 1, que se aplica em todos os casos, para todos os contratos, no regime comum do artigo 313. Mesmo dentro dos limites de valor referidos, só pode haver alterações substanciais se forem justificadas pelo decurso do tempo em vínculos contratuais de natureza duradoura e desde que não alterem o equilíbrio financeiro do contrato. É o que resulta da conjugação das alíneas A, D e E do número 1 e do número 2. E só nesta última hipótese podem ser introduzidas modificações que, se fizessem parte do caderno de encargos, implicariam a alteração da ordenação das propostas avaliadas ou a admissão de outras propostas ou teriam atraído mais participações no concurso. É o que resulta do facto do número 2 afastar a aplicação da linha C do número 1 aos casos nele previstos. Por outro lado, deve entender-se que, mesmo nos casos previstos no número 2, não pode haver alteração da natureza global do contrato. E, finalmente, nenhuma modificação pode alterar o equilíbrio financeiro do contrato, a linha E do número 1, na medida em que a linha E do número 1 não é ressalvada pelo número 2 e, portanto, aplica-se mesmo aos casos abrangidos pelo número 2. Confrontando com as diretivas, não podemos deixar de manifestar alguma perplexidade. E essa perplexidade, aliás, não é nova, porque não surgiu agora. Já há um ano atrás, quando foi da discussão pública do anteprojeto, essa perplexidade foi manifestada alargadamente na comunidade jurídica. É que há aqui uma idiosincrasia do legislador da revisão do Código dos Contratos Públicos contra a modificação de contratos, que vai muitíssimo para além das diretivas. Desde logo, o limite absoluto em função do valor do contrato, previsto na linha D do número 1, e que é, na realidade, o limite mais importante, e que limita profundamente as possibilidades de modificação, é uma limitação drástica à possibilidade de modificação que não resulta do regime das diretivas, mas é da exclusiva responsabilidade do legislador nacional. E, por outro lado, o regime comum do Código, nos outros aspectos do artigo 313, também são todos eles muito mais restritivos do que o regime das diretivas.
porque não se prevê um limiar em função do valor do contrato, abaixo do qual sejam livremente admitidas modificações desde que não alterem a natureza global do contrato. Isso está nas diretivas, mas não está no artigo 313. Por outro lado, não admite modificações substanciais fundadas na previsão dessa possibilidade nos documentos iniciais do concurso, o que causa, de facto, a maior estranheza. E, portanto, não é possível, nos documentos iniciais do concurso, prever a possibilidade de modificações de uma forma precisa, como as diretivas prevê, podendo, nesses casos, proceder a essas modificações. Por outro lado, não se admite, fora dos casos previstos no número 2, modificações substanciais decorrentes de situações imprevisíveis, circunstâncias que uma entidade diligente não pudesse prever. E, portanto, também esta previsão, enquanto tal, não consta do artigo 313, para além dos casos previstos no número 2. Ou seja, este regime é um regime verdadeiramente draconiano, de que não conheço, aliás, paralelo, na transposição de diretivas, até porque não as transpõem, em bom rigor. Quase tudo isto é novo, não está nas diretivas, é da lavra do legislador nacional, e é uma machadada profunda na possibilidade de modificação de contratos. Assenta, porventura, na perspectiva de que a modificação de contratos é frequente e origem de atropelos múltiplos e, portanto, uma visão de desconfiança em relação à modificação dos contratos e, portanto, uma postura altamente restritiva em relação a isto. Uma referência a dois aspectos ainda do regime do artigo 313, referência muito rápida. Quanto à linha B, de que nunca falei, a linha B diz que a modificação não pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. Esta fórmula vem da redação anterior do número 1 do artigo 313. Na redação anterior tinha utilidade, porque não havia outras previsões. Atualmente, com a densificação que disto é feita, quer na linha A, quer na linha C, quer na linha E, o alcance desta previsão parece-me que fica bastante mais limitado do que sucedia antes. E num contexto todo ele tão limitador, não vejo também qual é o alcance limitador que ainda pode advir desta linha B, para além de todas as outras limitações que já resultam do artigo 313. Por outro lado, o regime do número 2 parece dever ser interpretado em conformidade com as diretivas, para o efeito de ser enquadrado na previsão que admite modificações substanciais decorrentes de circunstâncias que uma entidade diligente não podia prever, desde que não impliquem alteração da natureza global do contrato, e por isso deve entender-se que só pode aplicar-se no caso de alteração imprevisível das circunstâncias e desde que não envolva alteração da natureza global do contrato. Porque a redação do número 2 fala apenas da natureza duradoura do vínculo, do decurso do tempo, mas a natureza duradoura do vínculo e o decurso do tempo não podem explicar necessariamente tudo. Porque aquilo que seja previsível em função do decurso do tempo não é imprevisível. E se não for imprevisível, parece-me que é desconforme com as diretivas, que possa ser objeto de uma modificação substancial. E, portanto, tem que haver aqui uma interpretação do regime do número 2 em conformidade. Por último, referência ao regime das prestações complementares do título 2º da parte 3ª. O título 2º da parte 3ª prevê a possibilidade de realização pelo co-contratante de prestações complementares em contratos de empreitada de concessão de aquisição de bens móveis e serviços, em que os requisitos cumulativos são a alteração do co-contratante não poderia ser efetuada por razões económicas ou técnicas, como requisitos de permutabilidade ou interoperabilidade com o equipamento de serviços ou instalações existentes, já vimos isso atrás, a propósito das diretivas. A alteração do co-contratante implica um aumento considerável dos custos para a autoridade adjudicante e o preço das prestações complementares a realizar não excede 10% do preço contratual no caso da necessidade de prestações ser apenas imprevista ou 40% no caso de ser imprevisível. Este último aspecto é que é da lavra do nosso legislador e, portanto, é específico no nosso código, naqueles artigos. Portanto, há aqui uma distinção. As prestações complementares, para além de terem que ser determinadas pela impossibilidade, a inscindibilidade por razões económicas ou técnicas, e de que a alteração do contratante implicaria um aumento considerável de custos para a autoridade adjudicante,
também não podem exceder estes limites. 10% do preço contratual, se a necessidade das prestações for apenas imprevista, ou 40% se ela for imprevisível. Este é um regime, como digo, que se aplica neste âmbito específico para prestações complementares e, portanto, admite modificações substanciais com estes fundamentos e dentro destes circunstancialismos, para além, e, portanto, sobrepondo-se ao regime do artigo 313, não se aplicando, portanto, neste âmbito específico, o regime do artigo 313. E, para terminar, gostaria apenas de referir que há implicações que daqui resultam do regime das diretivas, resultam do regime do Código dos Contratos Públicos neste domínio. Muito sinteticamente, este regime implica a ampliação do conceito da adjudicação, para o efeito de permitir a impugnação das decisões de modificação substancial que tornem os contratos materialmente diferentes. E, portanto, os interessados em participar em procedimentos concursais omitidos têm legitimidade para impugnar os contratos resultantes das modificações e a adjudicação que está íncita na outorga desses contratos, que se deve considerar implícita nas modificações. É o que resulta do facto, o número 5 do artigo 313 dizer que as modificações que não respeitem os limites estabelecidos no Código determinam a adoção de um novo procedimento de formação de contrato, caso a entidade adjudicante mantenha a decisão de contratar. O que significa que, se as modificações não respeitarem os limites estabelecidos no Código, elas representam a celebração de um novo contrato, sem observância do necessário procedimento de formação de contrato e da necessária decisão de contratar. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora a palavra Luís Fábrica, numa intervenção que aponta o foco às alterações ao regime de invalidade dos contratos. Luís Fábrica é professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde se licenciou e concluiu o doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. É membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nomeado pelo Presidente da República. Tem várias obras publicadas sobre temas de direito administrativo e direito constitucional. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer o amável convite que me foi dirigido e que foi para mim também uma honra. Agradecer, em particular, à desembargadora Ana Celeste de Carvalho, em nome do SES. Agradecer ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados, agradecer ao Jornal da Madeira, agradecer em geral a todas as pessoas que fizeram esta organização impecável até ao momento e que, mais uma vez, me dá gosto a vir a esta terra, que costuma dizer que nunca se deve voltar a um sítio onde fomos felizes, mas gosto muito de voltar, e agora aquilo que eu vou dizer não são palavras de circunstância, porque há sempre a garantia de ter um auditório interessado, empenhado e que principalmente num dia como hoje, estamos numa sexta-feira ao fim da tarde e realmente é uma manifestação de respeito e de apreço estarem tantas pessoas aí sentadas a olhar para mim e eu vou tentar também respeitar e já vou explicar como, ou na minha opinião, mas queria também cumprimentar e sublinhar aquilo que disse há bocado o meu amigo Mário Louros Almeida, dizer que é também um prazer ver os nossos velhos amigos da faculdade, estarmos todos uns com os outros e cumprimentar todos os meus colegas, e cumprimentar toda a assistência, cumprimentar também o Dr. Gonçalo Camelo, que já não víamos há muito tempo, mas também de outras lides. Enfim, estamos todos entre amigos e estamos todos praticamente em gente conhecida, o que me dá um particular gosto. Queria também agradecer à pessoa que fez esta mesa lindíssima, porque na verdade acho que ninguém agradeceu, mas nós do continente temos para aí umas flores de plástico e não sei o que, esta realmente é uma mesa muito bonita e enquanto estava a ouvir o professor Mário Doce, estava também a ver que realmente a mesa é muito bonita e faz um belo efeito. A Madeira é assim. Há bocado ao almoço estávamos a contar aquelas histórias que se contou ao almoço e disse uma vez foi uma repartição pública que tinha um assunto para tratar e estava uma placa na parede que dizia seja breve. Eu disse, mas eu ainda nem abri a boca
Mas realmente compreendo um pouco que há circunstâncias, nomeadamente aquelas de eu ser o último obstáculo antes do fim de semana, que justificam que haja um particular empenho em que eu cumpra aquilo que estava no placar da tal repartição pública, e é a minha forma de prestar respeito também ao fato de estarem sentados, e, portanto, vou tentar ser conciso, sintético, objetivo, não perder com grandes divagações teóricas, embora esta matéria seja, a matéria da invalidade contratual, seja uma matéria bastante propensa a divagações teóricas. Queria apenas dizer o seguinte: eu vou dar no segundo semestre da Universidade Católica uma cadeira semestral sobre esta matéria, e, portanto, vou tentar, dentro de alguns minutos, ver se compreendi um pouco estas questões. Acho que sou a única pessoa que não vai utilizar o PowerPoint, mas também reparem que são 3 artigos pequenos, portanto 283, 284, 285, também não me parece que seja uma coisa muito difícil de acompanhar pelo cidadão comum. Ora bem, o regime de invalidade contratual tradicionalmente surge, quero dizer, já vem do CPA, do velho CPA de 91, nestes termos, na confluência de 2 ideias ou 2 princípios fundamentais. Em primeiro lugar, a de admissibilidade de uma invalidade do contrato que seja meramente derivada, ou seja, a admissibilidade de que a ilegalidade de um ato administrativo ou de um contrato resulte não de vícios próprios, ou não apenas de vícios próprios que enfermam o ato ou o contrato, mas também de vícios dos atos que os antecedem no mesmo procedimento e relativamente aos quais apresentam uma determinada conexão. Aliás, isto também já nem sequer é do CPA de 91, isto já no fundo está subjacente ao velhinho princípio da impugnação unitária, que proibia a impugnação de atos procedimentais, a não ser a propósito do ato final. Portanto, nada daqui é novo, é uma longa história. As invalidades dos atos e invalidades dos contratos podem ser próprias ou autónomas, ou podem ser derivadas ou consequentes. E em relação a isto, trata-se de um ponto, diria eu, firme na nossa legislação, na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, e ele participa constitutivamente no regime da invalidade dos contratos administrativos, tal como ainda hoje está no Código Revisto. A segunda ideia, ou o segundo princípio que conflui com o primeiro, é aquilo que tem sido designado por paralelismo de formas de invalidade. Ou seja, a identidade ou a identidade tendencial entre a forma de invalidade do ato antecedente e a forma de invalidade do ato ou do contrato consequente. Se o ato antecedente é nulo, o ato ou contrato consequente está nulo. Se o ato antecedente é anulável, o ato ou contrato consequente será também anulável. Repare-se que não há uma separação marcada entre os 2 princípios. Nós podemos talvez dizer o seguinte: este princípio do paralelismo de formas significa levar ao limite a lógica da invalidade derivada. Uma vez que se diz que a invalidade do ato antecedente não apenas determina a invalidade do ato ou do contrato consequente, mas também determina a específica forma de invalidade, nulidade ou anulabilidade de que este padece. Isto, como eu disse, mantém-se no Código Revisto, mas há aqui algumas alterações interessantes. A primeira das quais é esta. A partir destes 2 princípios, já se defendia, a meu ver, bem, em anos anteriores, que não faz sentido que a invalidade derivada seja um instituto limitado aos contratos administrativos. Se, na verdade, há um procedimento de direito público que rege a formação de um determinado contrato. E esse contrato não é um contrato de direito administrativo, mas é um contrato, como se diz agora, configura uma relação de direito privado. E há um ato de adjudicação e depois trava-se o contrato. E o ato de adjudicação é inválido. Esse contrato, pelo fato de ser um contrato de direito privado, já não está viciado. Ou seja, há alguma coisa que leve a reservar para os contratos administrativos a figura da invalidade derivada? Ora bem, a resposta que hoje, expressamente, o Código Revisto dá é, no fundo, a boa resposta que já devia ter sido dada anteriormente. Não, de facto, nós temos aqui um traço que não está delimitado pela natureza administrativa ou não administrativa do contrato. Mas o artigo 280, número 3, é esta a norma a que me refiro, o artigo 280, número 3, dá um passo em frente e vem dizer, não é apenas a invalidade derivada
que se aplica aos contratos sujeitos à parte segunda, portanto, os contratos sujeitos à parte segunda passam a estar também sujeitos ao regime da invalidade derivada, simplesmente o artigo 280, número 3, não fala em invalidade derivada, fala em regimes de invalidade. O que parece querer significar que também o regime da invalidade própria agora passa a ser um regime comum, sem que haja uma distinção entre a natureza administrativa ou não administrativa que é configurada pelo contrato em causa. Note-se, todavia, o seguinte: estamos apenas a falar da parte segunda. E há contratos que estão excluídos desta parte segunda. E é, portanto, preciso explicitar qual é o regime da invalidade própria dos contratos excluídos da parte segunda. E, de facto, à primeira leitura que se tem deste Código revisto, dá a impressão que há alguns preceitos, nomeadamente o artigo 284 e 285, em que o legislador pleonasticamente resolveu dizer contratos públicos, quando, na verdade, o artigo 280 já vem dizer, bom, o regime é geral para todos e, portanto, não vale a pena explicitar que são contratos públicos, porque isso já está dito no artigo 280, número 3. Em rigor, não é totalmente assim, ou seja, de facto, o artigo 280, número 3, limita-se aos contratos sujeitos à parte segunda, o que deixa de fora outros contratos e justifica, por conseguinte, que no artigo 284 e 285 a invalidade própria seja puxada expressamente para os contratos públicos, todos os contratos públicos, coisa que não resultava automaticamente do artigo 280, número 3, que fala apenas dos contratos da parte segunda. Depois há aqui duas outras questões em que, por motivos de brevidade, não vou entrar, nomeadamente o saber se temos aqui algum regime especial para os contratos sobre o exercício de poderes públicos e outros contratos substitutivos ou análogos. Diria que, na medida em que sejam antecedidos um procedimento administrativo, certamente que sim, mas depois há aqui algumas nuances em que vou limitar-me apenas a enunciar, ou seja, estamos apenas a falar de contratos dos chamados contratos de colaboração subordinada, ou estamos a falar de todos os contratos em geral, enfim, vou ter de passar adiante por motivos de tempo. E, portanto, agora, o que me propunha era fazer um elenco mais sintético possível daquilo que se mantém e daquilo que não se mantém, tendo desde já o cuidado de dizer que não vou poder ser exaustivo, por motivos óbvios, e que também suponho que sejam encarados com júbilo pela assistência. Ora bem, o que é que se mantém? Mantém-se, em primeiro lugar, a ideia de que uma pronúncia sobre, e agora vou falar fundamentalmente, em primeiro lugar, sobre a invalidade derivada, ou seja, aquela que resulta para o contrato de um vício do ato antecedente. Primeira ideia que se mantém é que a pronúncia sobre a invalidade do ato antecedente, uma anulação ou uma declaração de nulidade, não contém em si automaticamente, nem acarreta automaticamente uma segunda pronúncia. Ou seja, não podemos entender que há uma contaminação automática. Se há uma pronúncia sobre a invalidade do ato antecedente, isso já abrange também o contrato consequente. Não é verdade, não sentiria que fosse assim. Continua a ser necessária, acho eu, uma apreciação judicial específica sobre o contrato, tendo por conteúdo a nulidade ou a anulação desse contrato. É evidente que nada impede que os pedidos não sejam acumulados, mas é uma questão processual a que também não me vou agora, com que não vou confrontar. Depois, o que se mantém-se também a ideia de que a nulidade do contrato tem de assentar numa nulidade do ato antecedente e não numa anulabilidade, e que, vice-versa, a anulabilidade do ato antecedente projeta-se necessariamente numa anulabilidade do contrato. Este é um fator de rigidez que tem sido muito criticado, porventura com razão, este excessivo paralelismo, mas é o que temos, é aquilo que vamos continuar a ter e, portanto, nulidade do ato, nulidade do contrato, anulabilidade do ato, anulabilidade do contrato. Veremos depois que as atenuações têm que ver com situações em que a invalidade não contamina sem mais o contrato consequente, mas não há nenhuma alteração relativamente a esta ideia. Se a invalidade contamina o contrato, a forma de invalidade do contrato é a forma de invalidade do ato antecedente.
Outra coisa que se mantém é a ideia de que, embora geralmente estejamos a falar de atos antecedentes que são atos administrativos, em rigor não tem de ser necessariamente assim. A expressão do Código é de atos procedimentais. E, portanto, tipicamente estamos a falar de atos administrativos, tipicamente estamos a falar da decisão da adjudicação, mas não é necessariamente assim. Podemos, obviamente, pensar na decisão de contratar, na escolha do tipo de procedimento, na aprovação do programa de concurso, exclusão de concorrentes e assim sucessivamente. Mantém-se também as dúvidas, ou seja, o Código não esclarece e, porventura, não quer esclarecer, as dúvidas quanto à necessidade de uma efetiva declaração de nulidade ou de uma efetiva anulação do ato antecedente como preliminar, como pressuposto da anulação ou declaração de nulidade do contrato consequente. Repare-se que o artigo 283 diz, por exemplo, número 1, os contratos são nulos se a nulidade do ato procedimental em que tenha aceitado a celebração tenha sido judicialmente declarada ou possa ainda sê-lo. E depois disto, número 2, os contratos são anuláveis se tiverem sido anulados ou se forem anuláveis os atos procedimentais. E que é um problema de saber, mas enfim, afinal de contas, basta a anulabilidade, mas em que termos é que se afere a anulabilidade ou nulidade do ato procedimental? É necessária uma declaração efetiva ou não? Basta um conhecimento incidental da nulidade ou da anulabilidade, nos termos em que possa ser feito, sem eliminação do ato antecedente, ou pelo contrário, tem de haver uma eliminação do ato antecedente como preliminar e pressuposto da eliminação do contrato. O Código não se quer imiscuir nesta discussão, porventura bem, vai manter-se por consinto a possibilidade de continuarmos a discutir acerreamente estas matérias. Em todo caso, o que se mantém é a necessidade de um conhecimento principal ou incidental que seja do ato, da invalidade do ato antecedente que não seja feita pela administração. Ou seja, a administração não tem nas suas mãos a disponibilidade sobre a manutenção do contrato. Esta apreciação da nulidade ou anulabilidade do ato procedimental antecedente cabe aos tribunais, não cabe à administração pública. Isso é coerente com o conjunto de outros aspectos do regime jurídico e, portanto, creio que em relação a isso não vai haver alteração. Agora vou entrar num ponto que é um ponto delicado, complicado e que eu vou tentar resumir o mais rapidamente possível, que é o problema daquela expressão um pouco desluxa da nossa lei, que é assentado. Eu vou ler o que é que a lei diz. Os contratos são nulos se a nulidade do ato procedimental em que tenha assentado a sua celebração tenha sido judicialmente declarada ou possa ainda sê-lo. E dizem a mesma coisa em relação aos atos anuláveis. Portanto, um contrato é anulável se for anulável o ato procedimental em que tenha assentado. É um conceito jurídico curioso, mas vamos ter de elucidar um pouco, porque aqui nós podemos ter, em tese, duas concepções quanto ao nexo causal entre o ato e o contrato. Uma primeira concepção é aquilo que eu chamaria um nexo causal abstrato, ou seja, aquilo que importa saber é se, segundo um nexo de causalidade típico, aquele ato é idóneo a produzir um determinado contrato com determinado conteúdo. E, portanto, se na verdade, tipicamente, aquele contrato assenta naquele ato, então, e este aqui é o ponto, se tipicamente aquele contrato assenta naquele ato, então as invalidades de que padeça o ato transmitem-se ao contrato. E, portanto, dir-se-ia qualquer invalidade que contamine o ato acaba por se transmitir ao contrato, porque o contrato assenta tipicamente nele. Segunda hipótese alternativa de nexo causal. Aquilo que se chamaria um nexo causal concreto, ou seja, o nexo causal não é entre ato e contrato, o nexo causal é entre uma concreta invalidade do ato antecedente e a celebração de um contrato com determinadas pessoas e com determinado conteúdo. Portanto, nexo causal entre uma determinada invalidade e o contrato com determinado objeto e com determinado conteúdo. Portanto, invalidade do ato antecedente de um lado e configuração objetiva e subjetiva do contrato como consequência. Em termos práticos, isso significa que o contrato pode assentar tipicamente naquele ato, mas só certas invalidades deste ato é que acarretam invalidades consequentes do contrato.
E, portanto, temos aqui uma segmentação entre as invalidades uma segmentação hipotética e potencial entre as invalidades do ato e as invalidades do contrato. Nem tudo determina a invalidade do contrato. Ora bem, no passado, embora a letra da lei parecesse apontar para uma relação de causalidade abstrata entre ato e contrato, decorria do antigo número 4 do artigo 283 que, de facto, a causalidade que se devia ter por estabelecida entre a invalidade do ato antecedente e o contrato. E, por conseguinte, só determinadas categorias de invalidade é que causariam, da invalidade do ato, bem entendido, é que causariam a invalidade do contrato. E, portanto, se determinadas ilegalidades do contrato não tiveram consequência no plano dos sujeitos nem do objeto essencial do contrato, o contrato não tem de ser considerado inválido. Esta solução da invalidade do nexo causal concreto mantém-se no número 4, mantém-se no novo código, mas com uma diferença. O seu fundamento normativo passa do número 4 para o número 2 e, portanto, temos uma alteração. O número 4 fica mais magrinho. Porquê? Porque saiu de lá e bem esta questão que estamos agora a tratar. O número 4 vai ficar a ser reservado para outro assunto. Notem, todavia, e vou apenas enunciar este aspecto. Aparentemente, teríamos uma terceira hipótese de nexo causal, que é o nexo causal que é aquela que parece decorrer do teor literal do preceito do artigo 283, ou seja, o nexo causal entre invalidade do ato e invalidade do contrato. Repare-se o que diz o artigo 283, número 2. Portanto, são anulados, os contratos foram anulados atos procedimentais, devendo demonstrar-se que o vício é causa adequada e suficiente da invalidade do contrato. Ora bem, se o vício é causa adequada e suficiente da invalidade do contrato, então temos aqui uma relação causal entre o vício e a invalidade do contrato. Portanto, não há um nexo de causalidade abstrato, nem um nexo de causalidade concreto, é um nexo de causalidade entre vício do ato e vício do contrato. Mas esta forma de dizer as coisas é um bocado pleonástica, porque, vamos lá ver, o problema que nós temos de saber é saber realmente quando é que a invalidade do ato acarreta a invalidade do contrato. Isso, na verdade, não pode ter outra solução que não dizer que a invalidade do ato acarreta a invalidade do contrato quando se projeta no sujeito com que é celebrado ou no seu conteúdo essencial. Bom, teria sido um pequeno deslize do legislador, mas não pode não ser assim. Porque o legislador diz que esta invalidade do contrato, por força de determinadas invalidades do ato, é apenas uma parte da história. Ou seja, o contrato, a invalidade do ato projeta-se na invalidade do contrato, designadamente quando altera os sujeitos e o conteúdo. Então, se é designadamente, é capaz de haver outras situações em que a invalidade do ato se projeta na invalidade do contrato sem que altere o sujeito, sem que altere o conteúdo. Esta parece ser justifica designadamente. Eu confesso aqui uma grande perplexidade, não estou a ver muito bem, mas certamente teremos ocasião de ver o que é que o júri quer dizer com isto. Não me parece que possa haver outra solução, mas literalmente o preceito abre-se a outras formas de interpretação. Depois, também, em relação a este aspecto, que é talvez aquele que coloca mais dúvidas, quando a lei diz o vício do ato deve ser causa adequada e suficiente da invalidade do contrato, o que é que se quer dizer? Quer dizer-se que foi causa adequada e suficiente? Ou que em abstrato podia ter sido causa? Eu diria o seguinte, a letra da lei, quando diz, devendo demonstrar-se que o vício é causa adequada e suficiente, é curioso que não se diga, devendo demonstrar-se que o vício foi causa eficiente. Mas, por outro lado, a expressão de devendo demonstrar-se diz respeito a uma causalidade efetiva e não a uma causalidade hipotética.
E, portanto, quer-me parecer que esta expressão, devendo demonstrar-se que o vício é causa adequada e suficiente à invalidade do contrato, o é devia ser substituído por foi. Devendo demonstrar-se que o vício foi causa adequada da modificação do conteúdo objetivo ou subjetivo do contrato em relação a uma situação hipotética que existiria se o vício não tivesse ele próprio também existido. Tudo questões razoavelmente complexas e que teremos ocasião, enfim, de pensar muito sobre ela. Outra coisa que se mantém, mas com algumas alterações, é os regimes de atenuação. Os regimes de atenuação das consequências da invalidade. Quero dizer, já no passado se verificava que nem em todas as situações de invalidade do ato antecedente há invalidade do ato consequente. Do contrato consequente. Perdão. E, de facto, pode haver situações em que o ato é inválido e o contrato não o seja. O que é que esta situação, agora, permanece, também esta ideia continua válida, simplesmente agora, e vou simplificar bastante, com uma alteração que me parece positiva. É que vai distinguir-se dois tipos de situações que antes estavam mescladas. Vai distinguir situações em que a invalidade do ato não acarreta a invalidade do contrato. Situações que estão previstas no número 2 do artigo 283, e a invalidade do ato não se projeta na invalidade do contrato quando não acarreta nenhuma modificação do seu conteúdo objetivo ou subjetivo. Mas eu diria que é preciso ainda entrar em linha de conta com outra situação em que a invalidade do ato projeta-se na invalidade do contrato, mas não há efeito anulatório do contrato, que é a situação que está no artigo 283, número 4. Portanto, o contrato, simplificando, o contrato é inválido, mas não vai ser anulado. O efeito anulatório não se produz. E não se produz quando, ponderados interesses públicos e privados em presença e a gravidade da ofensa geradora do vício do ato procedimental, a anulação do ato se revela desproporcionada ao contrário à boa-fé. Portanto, temos aqui uma diferença entre efeito invalidante e efeito anulatório. Efeito invalidante, artigo 283, número 2, e efeito anulatório, artigo 283, número 4. Mais uma vez, muita coisa havia a dizer a este respeito, mas vou ter de acrescentar, em todo caso, uma coisa que gostava de refletir mais. Não sei se pode considerar isto uma crítica ou não, mas eu diria o seguinte. A forma como está definido a existência ou a inexistência do efeito anulatório no artigo 283, número 4, ou seja, situações em que, por haver estupulação ou por haver contratado a boa-fé, o contrato é inválido, mas não vai ser anulado. Estas situações não se adequam, isto não é necessariamente uma crítica, não se adequam ao regime que está previsto no CPA, para o ato administrativo, quando estamos numa relação entre dois atos administrativos. Um ato procedimental e um ato consequente está sujeito a um regime em matéria de efeito anulatório no artigo 163, número 5, que não é este que aqui está no artigo 283, número 4. Ou seja, o regime para os atos consequentes não é o regime dos contratos consequentes. Concretamente, diz o CPA, e vou simplificar, se o conteúdo efetivo do ato consequente tiver sido idêntico ao do hipotético ato alternativo, ou seja, aquele que existiria se o ato procedimental tivesse sido válido, não se produz o efeito anulatório. Portanto, o ato seria sempre o mesmo e, como tal, não se produz o efeito anulatório, mas no Código dos Contratos Públicos, de uma situação destas, não há sequer invalidade do contrato. Ou seja, aquilo que se resolve em sede de efeito anulatório no CPA, resolve-se em sede de efeito invalidante no Código dos Contratos Públicos. É uma matéria que, por acaso, gostava de, um belo dia, tratar, de levar emoções com o professor Mário Aroso, porque é uma coisa que me intriga um bocado, mas, como digo, não aprofundei muito esta ideia, mas quero-me parecer que, na verdade, há aqui uma sintonia, justificada ou não podemos discutir, entre a situação dos atos consequentes e a situação dos contratos consequentes no que diz respeito ao efeito anulatório.
O que não se mantém é que o número 3 do artigo 283, e agora vou passar adiante, o número 3 foi revogado. Foi revogado, mas também não faz muita falta. Porque vamos lá ver. O artigo era uma coisa um bocado estranha, porque dizia: não se aplicam os números anteriores, que era o número 1 e o número 2, nos casos em que o ato administrativo, seja que se tenha sido convalidado, o ato procedimental, pode não ser o ato administrativo, o ato procedimental tenha sido convalidado, se tenha consolidado ou tenha sido renovado seus vícios. Quero dizer, o que é que o legislador dizia? Cuidado, porque se o ato procedimental viciado tiver consolidado pelo curso do tempo, tiver sido convalidado ou tiver sido renovado sem repetir os vícios, então já não gera invalidade do contrato consequente. E nós dizíamos, claro, lá pode isso um diria melhor. Mas o estranho é que na primeira parte da norma diz isso: não se aplica o número 1 e o número 2, quando a lógica é exatamente inversa. Precisamente por se aplicar o número 1 e o número 2, é quando o ato antecedente não é inválido, deixou de o ser, o contrato consequente também não é. Portanto, o número 3 foi embora revogado, também não faz falta nenhuma. Vou agora passar um bocado à frente e vou falar de outra revogação aparentemente perplexizante, que é a do artigo 283-A. Ora bem, aí o que estava previsto são situações específicas de vícios procedimentais que estavam submetidos a um regime particular e tratava-se este 283-A de uma transposição da Diretiva de Recursos. E, de facto, a primeira coisa que nós nos perguntamos é porque é que acabaram com este artigo, porque, na verdade, ele parece fazer falta, quanto mais não seja, porque há necessidade de transpor uma diretiva que diz exatamente isso. Ora bem, o que se passou foi que, nestes vícios procedimentais, que eles próprios também geravam uma invalidade consequente do contrato, com algumas atenuações, esta invalidade consequente do contrato foi substituída por uma ineficácia. O legislador resolveu substituir a invalidade por ineficácia. Aqui é também uma questão, diria eu, levanta várias questões extremamente interessantes do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático talvez menos. Em todo caso, o que nós podemos dizer é o seguinte: as diretivas falavam fundamentalmente que o legislador devia providenciar a privação de efeitos de um contrato que padecesse, ou melhor, que estivesse numa relação de causalidade com aqueles vícios procedimentais. Ou seja, quando aqueles vícios procedimentais existissem, então o contrato devia estar privado de efeitos, ou então ter algumas soluções alternativas. O legislador tinha de traduzir esta privação de efeitos por anulabilidade. Enfim, o ato anulável produz efeitos. Enfim, estamos assim um bocado nos limites da tolerabilidade. Agora passamos para a ineficácia. Qual é o problema que isto levanta? Bem, aparentemente o problema da privação de efeitos fica resolvido. Depois há uma outra questão, que é distinguir esta ineficácia, que a meu ver é uma ineficácia AC, não é ineficácia como as outras, porque, repare, na maior parte dos casos o que sucede é que a ineficácia de um ato ou de um contrato é provocada por circunstâncias posteriores à sua prática ou posteriores à prática do ato, ou à prática ou à celebração do ato ou contrato, consoante os casos. Aqui temos uma coisa curiosa. Os requisitos são anteriores à celebração do contrato, mas não se projetam na sua invalidade, projetam-se na sua ineficácia. O que, a meu ver, obriga aqui a construir uma noção de eficácia um pouco diferente daquela como estamos a trabalhar, mas também não é assunto para se tratar destas horas da noite. Passando rapidamente para as invalidades próprias. O regime das invalidades próprias está dividido em 2 artigos, um dos quais trata da questão de saber quando é que um contrato que padece ele próprio de uma determinada invalidade, repare, deixemos agora de lado os atos procedimentais, estamos a falar dos contratos, estava eu a dizer que temos de distinguir agora as situações em que estamos a falar de invalidades próprias do contrato e perguntamos-nos quais são as causas dessas invalidades próprias do contrato. Ou seja, em termos muito simples, quando é que o contrato, por invalidades próprias, é nulo ou anulável. E depois temos uma outra questão que é resolvida no artigo 285, que é o regime dessa invalidade. Portanto, simplificando ao limite, no artigo 284 estamos a falar das causas de invalidade e no artigo 285 estamos a falar do regime dessa mesma invalidade.
Agora, só algumas noções quase telegráficas. Primeiro, mantém-se a regra da anulabilidade para os contratos administrativos ilegais. Ou seja, a regra é que um contrato administrativo ilegal é anulável, que é a regra oposta à do Código Civil, artigo 294 do Código Civil. Todavia, as situações de nulidade há situações de nulidade nos contratos, são as situações em que estão previstas em lei expressa. Aparentemente, há um elenco taxativo das causas de nulidade do contrato. Anteriormente, o número 2 do artigo 284 falava dos princípios gerais de direito administrativo como possível causa de nulidade do mesmo. Agora, parece que, da mesma forma como se fechou o elenco das nulidades no CPA, nulidades do ato administrativo, também se fechou o elenco das nulidades do contrato no CCP. Mantém-se a aplicabilidade aos contratos públicos das disposições do Código Civil quando se trata da falta e dos vícios da vontade. Ou seja, as causas da invalidade do contrato correspondentes a vícios de vontade são aquelas que estão previstas no Código Civil. Todavia, com um pequeno problema, é que agora a coação física e a coação moral estão previstas no artigo 161 como causas de nulidade e, portanto, parece que, em relação, pelo menos, a estas, terá de se aplicar a norma do 161 e, portanto, haver aqui uma restrição ao número 3, tal como ele existia anteriormente. Em relação ao regime da invalidade, e não consigo andar mais depressa do que isto, mas este também é o último preceito. O regime é no essencial. O regime no essencial, se calhar até podia dizer que é no fundo aquilo que vem do CPA velho de 1991. Mas só 2 ou 3 notas breves. No número 1 do artigo 285 diz: quando se trata de contratos com objeto passível de ato administrativo ou contratos sob o exercício de poderes públicos, o regime de invalidade é o regime do ato administrativo. No fundo, estamos a falar de contratos que podiam ser atos administrativos ou que, de alguma forma, regulam o exercício de poderes administrativos e, portanto, é razoável, dir-se-ia, que o regime de invalidade não se altere com esta mutação da forma de atuação da administração. Aos demais contratos públicos, já há bocado falámos na relevância do acrescento desta expressão público, aplica-se o regime de invalidade do presente Código e o previsto na legislação administrativa. Ou seja, os demais contratos o regime de invalidade dos demais contratos públicos é o regime de invalidade estabelecido na lei administrativa. Anteriormente dizia-se Código Civil, mas na verdade, se fôssemos a ver bem, não fazia sentido e era até muito escasso as situações em que se podia congeminar uma aplicabilidade do Código Civil. Em todo caso, por motivos práticos e teóricos, acho francamente melhor esta solução e, portanto, o regime de invalidade dos demais contratos públicos é previsto no direito administrativo e não no direito civil. O número 3 mantém a norma anterior, todos os contratos públicos são suscetíveis de redução e conversão, nos termos dos artigos 292 e 93 do Código Civil. Aqui sim mantém-se expressamente a referência do Código Civil e diz a lei, independentemente do respectivo desvalor jurídico. O que hoje não tem assim uma novidade tão grande como podia ter no passado, porque hoje os próprios atos administrativos estão sujeitos a redução e conversão. E depois há uma norma inovatória que diz o seguinte, esta aqui termino com a necessidade de pensarmos um pouco sobre este número 4. Portanto, estamos a falar de situações em que a redução ou conversão do contrato é regulada pelo Código Civil, já vimos no momento anterior, esta redução ou conversão é impossível. Portanto, não podemos salvar o contrato através da sua redução ou conversão. Mas
a anulação do contrato revela-se desproporcionada ao contrário à boa-fé. Portanto, o contrato não pode ser corrigido, mas também matá-lo parece excessivo. E, portanto, quando assim é, a lei diz, bom, se não se pode reduzir o contrato nem convertê-lo, e se o efeito anulatório é excessivo, muito bem, então o contrato continua de pé. Mas é preciso que o efeito anulatório seja afastado por decisão judicial ou arbitral, ponderados interesses públicos e privados em presença e gravidade do vício do contrato em causa. Portanto, temos aqui uma situação curiosa, em que o contrato é inválido, aqui inválido acrescentaria anulável, se não é um caso de anulabilidade, não é reduzido nem convertido, o efeito anulatório, é por isso que eu digo que estamos a falar de um caso de anulabilidade, o efeito anulatório é desproporcionado ao contrário à boa-fé, e, portanto, temos aqui uma situação em que o contrato é inválido, mas não se produz efeito anulatório. E, portanto, o contrato vai sobreviver, apesar da invalidade própria de que padece. Peço desculpa desta corrida contra o tempo, creio que foi feita com boa intenção, no sentido de não esmaçar muito, como porventura terão percebido, há aqui muitas matérias que exigiriam uma explicação muito mais aprofundada, mas creio que não mereciam passar mais tempo na maçonaria de me ouvir e, como tal, muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado a ambos pelo esforço de síntese, sem perda alguma de clareza e de substância, e de facto agradecemos porque a hora já vai adiantada. Muito rapidamente abriria a possibilidade de debate e desde já digo que se ninguém fizer perguntas eu vou fazer duas, portanto é melhor fazerem vocês. É um vício na formação da vontade. Não havendo perguntas, e então, eu abusando do meu... Boa tarde, Eduardo Rodrigues, advogado. A minha pergunta vai dirigida ali ao professor Aroso da Almeida. E lembrei-me de uma questão, o professor falando na modificação dos contratos e dizendo que fomos um pouco para além das diretivas, já é o nosso hábito, vamos para além sempre de qualquer coisa, é recente essa nossa prática, mas fomos para além das diretivas no sentido de bloquear um pouco a modificação contratual. O que é que estará por trás? Será que o legislador pensou numa ótica de prevenção de ilegalidades, de corrupção? O que é que o Sr. Professor pensa? É que, por exemplo, o professor Pedro Gonçalves de manhã falou na autoridade italiana de autoridade contra a corrupção. E penso que é um dos setores muito apetecível. Este pote é sempre muito apetecível para estes fenómenos e gostaria que o Sr. Professor expusesse um pouco se tem alguma ideia em relação a isso e se acha que é isso que está por trás dessa... de ir para além das diretivas. Obrigado. Mais alguma? O Dr. Ricardo? Uma questão para o professor Mário Aroso e outra questão para o professor Luís Fábrica. Para o professor Mário Aroso, qual a sua opinião se as modificações contratuais se aplicam aos contratos em vigor? Ou seja, se o novo regime que está no Código dos Contratos Públicos é aplicável aos contratos que estejam já a ser, digamos, em vigência. Para o Sr. Professor Luís Fábrica, esta última norma que referiu, no fundo, vem introduzir para os contratos públicos uma norma que é claramente afastada para os contratos civis. Aquela remissão que se faz aos artigos do Código Civil sobre a redução, que no Código Civil se diz quando o vício não for determinante para a celebração do contrato, ele pode reduzir-se. Aqui é o contrário. Mesmo que o vício seja determinante para a celebração do contrato, se razões de interesse público o justificarem, ele persiste. Entendi bem? Começávamos então. Eu só em relação à primeira pergunta, e era a pergunta que eu também gostaria de fazer ao professor Mário Aroso, porque foi o tema dele, o professor Luís Fábrica também
quiser responder, sinta-se, por favor, à vontade. Disse bem que, de facto, fomos menos permissivos do que as diretivas no sentido da modificação dos contratos. Eu penso que há aqui alguma confusão ou alguma sobreposição de campos, porque penso que, num lado, estamos a falar de modificações e aquelas modificações clássicas de direito público e circunstâncias imprevisíveis, mas depois temos à frente aquilo que realmente nós estamos habituados e todos vocês conhecem, que é os trabalhos a mais, os fornecimentos a mais e por aí adiante. Aí é que realmente muitas vezes os preços derrapam, não é tanto nas modificações unilaterais ou por circunstâncias imprevistas, é nos trabalhos a mais. E nos trabalhos a mais, notei nos trabalhos a mais, peço desculpa, agora não se chama trabalhos a mais, deve ser por causa do estigma e do Tribunal de Contas, peço desculpa a quem esteja aqui do Tribunal de Contas, não é nada contra o Tribunal de Contas, portanto agora chamamos de trabalhos complementares. E parece-me que, para os primeiros 10%, agora é tudo aquela subtileza do não previstas com imprevisíveis, no não previstas cabe tudo. Portanto, parece-me que estamos aqui, passámos a ter o preço contratual dos contratos, no fundo passou a ser 110%. Se não é um bocadinho aqui que se abre a porta a isto. Era só este complemento em relação à primeira pergunta, porque acho que somos permissivos em umas coisas, mas depois facilitamos noutras. Pela ordem. Bom, em relação à primeira questão, ou talvez até começando por esta última e pela questão que o Sr. também colocou, eu penso que os trabalhos, o regime do artigo 313, de facto, vai bastante para além daquilo que resulta das diretivas, vai bastante para lá, justamente em domínios que não têm que ver com as prestações complementares. E isso é que me causa ainda maior estranheza, porque é aí que se colocam questões que, aliás, o número 2 reflete, que têm que ver com contratos de longa duração, com o decurso do tempo, etc., e em que o limite de 10% do valor contratual em alterações determinadas por razões de interesse público me parece particularmente drástico, sem que as diretivas o prevejam e que pode ter, de facto, consequências muito gravosas, porque, repare, a questão colocou-se na jurisprudência, quer no Tribunal de Justiça da União Europeia, quer em Portugal, perante decisões do Tribunal de Contas, a respeito de situações em que a alternativa da entidade pública era rescindir o contrato que tinha em vigor, indemnizando o co-contratante, para ir fazer um concurso, para ir pagar novamente, mas a outra entidade que ganhasse esse concurso, as mesmas prestações. O caso mais conhecido é aquele caso de Sintra, não é? Que era o caso daquele contrato para recolha e tratamento de resíduos, em que, meio do período de execução de contrato, havia razões ambientais e de outra natureza que justificavam uma alteração substancial, e em que a alternativa era continuar a executar contratos mesmos termos até ao fim, durante vários anos ainda, em prejuízo do interesse público, ou então rescindir o contrato, indemnizar a empresa pelos anos que não ia executá-lo, para abrir um concurso em que se ia atribuir a outra empresa o mesmo trabalho pelos mesmos anos e mais alguns. O que implica, de facto, uma duplicação de custos e, portanto, há aqui implicações que têm que ser consideradas. E parece-me que não há aqui sensibilidade para isso. E que se foi para além, de facto, sobretudo com esta questão do limite pelo valor, da linha D do número 1, foi-se para além de tudo o que resultava, quer da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, quer das diretivas. Eu admito, ainda há outra questão que foi posta, que haja de facto aqui uma atitude de desconfiança em relação às situações de modificação do contrato e de reequilíbrio financeiro. E, portanto, que haja de facto aí uma atitude que é uma atitude negativa em relação a isso. Aliás, isso foi referido hoje de manhã. De facto, esta revisão
tem muitos traços, porventura, decorrentes do período de crise financeira que vivemos em 2011, 2012 e a partir daí. E há, de facto, aqui uma série de traços nesta revisão que traduzem essa preocupação. E uma preocupação, hoje falou-se em economicismo, e que se reflete em vários aspectos. Eu admito que este seja um deles. Mas não sei se terá havido uma avaliação rigorosa do que é a economia aqui, porque, porventura, para não agravar encargos em relação a um determinado contrato, a um determinado momento, pode-se ter que celebrar outros contratos que vão implicar custos muito acrescidos. Mas isso também é típico porque muitas vezes as visões economicistas poupam tostões para perder milhões, não é? Quer dizer, poupa-se na defesa em processos de milhões para depois perderem as ações e com isso perderem os milhões. E assim sucessivamente. Isso é típico da mentalidade economicista das entidades públicas. Poupa-se aqui e poupando-se aqui, depois perde-se ali muito mais do que se poupou aqui. E parece-me que é um pouco o risco que há aqui neste plano. No dos trabalhos complementares, bom, eu aí acho que o Código, ao contrário do que faz no 313, transpôs as diretivas. De facto, as diretivas nesta matéria alteraram, de facto, a terminologia, unificaram e estabeleceram estes critérios. A única coisa que o Código faz nesse domínio, apesar de tudo, é limitar o valor admitido aos 10% para imprevistas e aos 40% para imprevisíveis. E isso é diferente das diretivas, porque as diretivas prevêem 50%. Portanto, até é mais limitativo aí. E para o caso de imprevistas não imprevisíveis, até há um limite só de 10% do preço contratual. E, portanto, também aqui me parece que há aqui uma transposição, mas é uma exposição, mais uma vez, também aqui um pouco mais limitativa do que aquilo que resultaria das diretivas, que nesta matéria até são bastante permissivas. Por além dos outros pressupostos que são cumulativos, ou seja, a inscindibilidade por razões técnicas ou económicas daquelas prestações e o preço dos trabalhos implicar um aumento considerável de custos para o contribuinte público. Em relação à questão que o Sr. Ricardo Vieira colocou, o que diz o diploma, não é? O que diz o diploma de revisão do Código é que ele se aplica no artigo 12, não é? Do Decreto-Lei número 111b, 2017, 31 de agosto, é que ele se aplica aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a sua data de entrada em vigor, bem como aos contratos que resultem desses procedimentos. E, portanto, eu à partida diria que não se aplicaria a contratos já em vigor. Parece resultar daqui, porque o que é que significa a aplicação deste decreto-lei? É a aplicação, naturalmente, das modificações que ele introduz no Código. E, portanto, será um regime de aplicação no tempo das modificações introduzidas no Código, portanto, da versão revista do Código dos Contratos Públicos. Muito obrigado. Em relação à dúvida colocada pelo Dr. Ricardo Vieira, eu acho que ela é particularmente aguda, mas eu, se calhar, respondi-lhe dizendo aquilo que o preocupa-me a mim, mas talvez num outro contexto. Vou explicar. Voltemos à invalidade derivada. E ele diz, o contrato é inválido quando o vício do ato é causa adequada e suficiente da invalidade do contrato. E, designadamente, porque implicou modificação do conteúdo objetivo e subjetivo. E, portanto, sabemos que houve um vício de um ato e que esse vício implicou uma alteração do conteúdo objetivo e subjetivo do contrato. Isso vai gerar invalidade. Vai. E vai gerar anulação? Em princípio, sim. Mas diz o número 4. A não ser quando a gravidade da ofensa geradora do vício do ato procedimental não o justifique. Portanto, temos aqui realmente uma situação que colocou muito bem a questão, é que o vício do ato procedimental aparentemente é grave porque altera o conteúdo objetivo e subjetivo, mas bem vistas as coisas pode não ser assim tão grave porque a gente o deixa manter. E, portanto,
eu não me chocaria muito não me chocaria muito o regime do número 4 do artigo 285 aplicável à invalidade própria. Muito bem. O contrato padece uma invalidade própria. O que é que vamos fazer? Vamos tentar reduzi-lo ou convertê-lo. Eu acho que implicitamente há essa determinação de previamente, em homenagem ao princípio do aproveitamento do contrato, tentar reduzi-lo ou convertê-lo. Não é possível. Muito bem. Não é possível. Então, deixa-se ficar se a gravidade do vício for diminuta. Aqui as coisas funcionam. Temos um vício que determina a invalidade própria do contrato, não é possível reduzi-lo nem convertê-lo, mas também não vale a pena matar o contrato por causa daquele vício. Eu diria que aqui compreendo a ratio do preceito, onde, na verdade, as coisas parecem perturbadoras, e não sei se não teremos de revisitar o problema do nexo causal. É quando a lei diz, no artigo 283, que o vício do ato procedimental alterou o conteúdo objetivo e subjetivo do contrato, e o número 4 diz, bom, mas atendendo à pouca gravidade do vício, bem, não é assim tão pouca quanto isso, porque, na verdade, e em relação à invalidade própria, eu diria, a solução do Código parece-me razoável em função dos interesses em causa. Como várias outras coisas em relação à invalidade derivada, temos aqui uns pontos de interrogação quanto à consistência do contrato. E, portanto, partilho perfeitamente tudo quanto acabou de dizer em relação à invalidade derivada, em relação à invalidade própria, diria, bom, parece-me talvez mais razoável. Muito bem. Estou finalizando e apenas aqui uma nota do Dr. Ricardo, vamos ter que guardar a versão atual e à velocidade que os staffs andam para até 2030, para aquelas ações de contratos que temos pendentes nos staffs. Portanto, vamos ter que guardar esta versão atual lá nos nossos arquivos. Também já estamos habituados a isso, portanto, é mais uma que fica lá nas nossas prateleiras. Muito obrigado a todos, dou por encerrado e passo a palavra ao Dr. Brício.